Olá, meus queridos, novamente aqui no nosso encontro remoto, seguros, cada um na sua casa, mas aprendendo e bebendo desta fonte inesgotável de conhecimento, que é a doutrina espírita. E hoje nós vamos falar a respeito do nosso MR, o nosso livro querido Segue-me, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E hoje a nossa lição vai ser o ponto certo. Vamos lá? Eu tenho certeza que essas palavras nós vamos guardar nos nossos corações. Emmanuel, então, vai lá na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 19. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam as suas almas ao fiel Criador na prática do bem. E nos fala, Emmanuel, basta que o sofrimento nos alcance de leve e sentimos-nos para logo necessitados da assistência divina. Ainda quando filosofias negativistas nos tenham desfigurado o raciocínio ou a palavra, se o perigo nos ameaça, secreta intuição nos afirma que Deus zela por nós e para Deus nos voltamos de imediato. Enquanto isso ocorre, vale pensar na forma aconselhável e justa de nos encomendarmos ao Criador. De certo que muitas maneiras existem de preparar semelhante ato de confiança, tais como a oração que sublima e o estudo que esclarece, o trabalho que realiza e o entendimento que reconforta. Entretanto, o modo único de nos dirigirmos corretamente ao Pai que está nos céus é aquele da prática do bem. Não nos iludamos, mais dia, menos dia, todos sofrem. Há, contudo, quem sofra com revolta, com desânimo, com desespero, com rebeldia, perdendo o valor da prova em que se vê. Convençamo-nos assim, sejam quais forem as circunstâncias em que nos achemos, que o processo exato de nos encomendarmos à providência divina será, na essência, auxiliar, abençoar, desculpar e servir sempre e sempre, em toda parte, porquanto o serviço ao próximo é o ponto certo da nossa ligação com Deus. Olha que maravilha! Emmanuel, então, quer nos dar a medida certa da nossa ligação com o Pai. As epístolas de Pedro são cartas que ele escreveu para as comunidades cristãs, e essa em particular para uma das comunidades da atual Turquia. São epístolas ditas universais, uma vez que foram dirigidas a todos os cristãos da época e falam principalmente essa primeira carta de como suportar todos os sofrimentos que eram impostos aos que tinham a fé cristã. E Pedro usa o exemplo do sofrimento de Jesus, iniciando o capítulo 4, dizendo que para que os amemos, pois Jesus padeceu por nós na carne. E versículo 19 nos dá um ensinamento profundo. Veja só, por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendam as suas almas ao fiel Criador na prática do bem. Emmanuel, a partir daí, nos ensina. Pois o que fazemos quando alguma dificuldade, algum desafio da vida nos atinge? Ele nos diz que apesar de tantas doutrinas negativistas que se espalham no nosso mundo, sempre que a dificuldade nos atinge, nós nos dirigimos a Deus pedindo apoio, pedindo providências divinas a respeito, o que está muito certo. A nossa ligação com o Pai, embora muitas vezes nos equivoquemos ainda e coloquemos requerimentos menores, é a melhor maneira de obtermos o consolo e a força necessária quando os desafios da vida aparecem. É a lei da duração, que já foi
estudada, é uma das leis universais. E Emmanuel nos lembra que há outras formas de ligação com o Pai. A oração que sublima, o estudo que esclarece, o trabalho que realiza e o entendimento que reconforta. O que fazemos aqui semanalmente, estudando, trabalhando o nosso íntimo, alargando o nosso entendimento, assim como trabalhamos e nos educamos através do trabalho e de todos os seus desafios, também são formas de ligação com Deus. Afinal de contas, estamos assim cumprindo a finalidade de estarmos aqui na Terra. Mas Emmanuel vai além e nos adverte que o modo único de nos dirigirmos corretamente ao Pai que está nos céus é aquele da prática do bem. Vamos entender melhor o que nos diz Emmanuel. Ele nos diz que para nos dirigirmos ao Pai, devemos praticar o bem e servir. E fica tranquilo buscarmos a lógica desta afirmação. Kardec, em O Livro dos Espíritos, depois de questionar a equipe Verdade a respeito de muitos assuntos que dizem respeito ao homem, ao seu destino, à sua evolução, questiona a respeito do parâmetro. Lá na questão 625, ele pergunta à equipe Verdade: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta vem direta: Jesus. E lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 15, Jesus nos afirma: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Então, em todos os momentos das nossas vidas, devemos ter como modelo nosso Mestre querido, nos dias bons e naqueles não tão bons. Emmanuel nos chama atenção para o fato de ser muito tranquilo seguirmos o seu exemplo nos dias bons, mas que é mais complicado para nós ainda seguirmos o exemplo de Jesus quando estamos passando por tempestades. E coloca: mais dia, menos dia, todos sofrem. Há, contudo, quem sofra com a revolta, com desânimo, com rebeldia, perdendo o valor da prova em que se vê. Estamos em um pedaço da nossa jornada evolutiva que ainda passamos por dificuldades, muitas. Ainda enfrentamos tempos não tão bons. E isso é necessário para que cresçamos. A nossa estrada é assim. A revolta e a rebeldia são meras perdas de tempo que vão nos atrapalhar na travessia desses tempos mais obscuros que por vezes estão no nosso caminho. Atraso de vida, não é? Afinal, quando estamos numa travessia difícil, ninguém quer prolongar o tempo que leva para realizá-la, não é verdade? E o querido benfeitor nos fala do ponto certo, ou seja, dá aqui a receita para que esta travessia seja de forma proveitosa. Pois quanto melhor aproveitarmos a nossa jornada, seja nos dias bons ou nos não tão bons, mais nos aproximaremos da felicidade plena, que não está nesse mundo, conforme Jesus nos diz, mas em outro, que é uma conquista individual. É para onde este caminho que trilhamos está nos levando. E nessa jornada sabemos que não estamos sozinhos. O nosso Pai Celestial, através de inúmeros trabalhadores do bem, nos apoia o tempo todo. Depende da nossa ligação com Ele. Assim, o ponto certo desta ligação é o bem. É a manutenção firme no servir que Jesus nos ensina, mesmo que pareça difícil algumas vezes. E Jesus nos dá a receita clara. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44. E conclui Emmanuel esclarecendo ainda mais.
Convençamo-nos assim, sejam quais forem as circunstâncias em que nos achemos, que o processo exato de nos encomendarmos à providência divina será, na essência, auxiliar, abençoar, desculpar e servir sempre, sempre e em toda parte, porquanto o serviço ao próximo é o ponto certo de nossa ligação com Deus. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bata a porta abrir-se-á. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 11. Está aí, a forma certa de bater a porta. Para nós é ainda complicado seguir essas máximas o tempo todo, mas temos as ferramentas que certamente nos ajudarão muito para irmos aos poucos conseguindo tudo o que nos aconselha o benfeitor: a fé, a perseverança e o amor no coração. E para refletirmos, vamos propor o seguinte pensamento que vamos colocar agora. Reflita em situações de sua vida onde você acredita ter achado o ponto certo de que Emmanuel nos fala. Reflita, faça sua reflexão por escrito, compartilhe conosco. Semana que vem, então, falaremos a respeito. Muita paz.